Programa Visão Espírita. Sejam todos bem-vindos e nos cabe a oportunidade, a gratidão de estarmos aqui entre corações amigos, corações amados, corações queridos, para que possamos falar sobre o Evangelho de Jesus, onde através desses ensinamentos tem nos lançado as sementes tão necessárias em nossos corações. Corações esse que ainda é provido de terrenos com terra dura, batida, mas que aos poucos, pelo nosso esforço, pela nossa entrega e principalmente pela humildade, de entendermos que ainda somos pequeninos, mas que nessa escala evolutiva, nessa etapa progressiva de nossas vidas, essas sementes sim irão frutificar e darão os frutos a que tanto precisamos. A proposta dessa noite é conversarmos um pouco, baseado no capítulo do benfeitor Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, que fala sobre o auxílio. Principalmente porque nos nossos dias atuais vivemos imersos a situações diversas que nos cobrem de anseios, de dificuldades, de incertezas, de dores, de angústias, de mágoas. E muitas vezes queremos apenas ser auxiliados. Ser auxiliados para ser ouvidos. Ser auxiliados para sermos acalmados. Mas que também não só sermos auxiliados, também servimos de auxílio ao próximo. Quantos são aqueles irmãos, amigos ou familiares que se encontram em muitas oportunidades dentro do nosso lar, querendo um ombro amigo, querendo um momento só para ele. Como o mestre nos falou, é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas não nos esqueçamos, coração de sentir. E esse é o grande nosso desafio. Somos duros, salvo algumas exceções. Não temos tempo, estamos com pressa, movidos apenas com o olhar para os olhos do mundo. Movidos apenas pelo nosso principal vício, que impede de nos enxergar tudo. Mas como assim tudo? O egoísmo que há dentro de nós nos impede de amar. Nos impede de perdoar. Nos impede de sermos fraternos. Nos impedem de sermos caridosos. Egoísmo que se arrasta. Porque somos movidos por um materialismo, por um mundo que é muito imediatista. Então o nosso olhar não transcende a matéria. A gente não enxerga com os olhos da alma. Nós vamos dormir e acordamos e esquecemos que estamos aqui juntos entre irmãos e que somos o quê? Espíritos imortais.
com essa oportunidade de nos aperfeiçoarmos, mas numa boa parte de termos a oportunidade de perdoarmos. E aí quando a gente fala do perdão, vem aquela pergunta: amigos, é fácil perdoar? Perdoar da boca para fora é fácil. Agora, perdoar verdadeiramente. Geralmente somos ressentidos, somos magoados, e a gente não imagina a dor, o estrago que isso faz em nossa alma. A grande maioria, por mais que a gente não queira acreditar, de nossas doenças, dos nossos males, são por esses sentimentos, por esses anseios. A gente se desespera por quase tudo, mas muitas situações nos mostram que a gente não se desespera com o próximo. A gente olha aquele sofrimento, parece que a gente entende. É com ele, né? A gente se compadece um pouco. Mas quando acontece dentro do nosso lar? Quando acontece com o nosso filho? Com o nosso irmão? Com os nossos pais? Com os nossos avós? Muitos menosprezam a vida. Muitos se colocam diante da vida como vítimas. Mas e os potenciais de nossa alma? E os potenciais daquilo que nós podemos proporcionar ao próximo? E os potenciais daqueles sentimentos que podemos fornecer para aquele irmão? Geralmente, quando nos procuram para um desabafo, qual é a nossa reação? A gente tem uma pressa que a gente quer que a conversa se acabe logo. E a gente não gosta de ser acolhido? A gente não gosta de um carinho? E o que nós estamos fazendo pelos nossos? O que nós temos feito com a nossa vida? Há na nossa jornada o conceito que o Espiritismo nos revela, que é a lei de causa e efeito, que nos mostra que a vida devolve exatamente para nós aquilo que o quê? Aquilo que a gente entrega para ela. E aí, se a gente parar para refletir, para pensar, o que nós estamos entregando para a vida? O que nós estamos entregando para os nossos familiares? O que nós estamos entregando para os nossos amigos? Para os nossos companheiros nos templos religiosos? Porque a vida vai nos devolver exatamente aquilo que a gente entrega. Porque isso é movido pelo pensamento. A nossa mente é semelhante a uma farmácia, que tem lá os seus medicamentos. Basta o quê? Acreditar. Basta o quê? Confiar. E aí vem uma pergunta. Geralmente a gente confia em nós? A gente tem confiança no que nós estamos fazendo e vivendo? A maioria dos nossos fracassos são movidos pela falta de confiança.
É como se estivéssemos afundando naquele barco. É como se estivéssemos deixando de remar. O benfeitor Emmanuel vai falar também no livro Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, que a mente é o espelho da vida por toda parte. Olha, se a mente é o espelho da vida por toda parte, então nós estamos refletindo aquilo que nós somos. Exatamente aquilo que nós somos. Então, se eu olho no espelho no presente, que reflexo que é esse? É o reflexo das atitudes que nós tivemos o quê? No nosso passado. E o reflexo que nós teremos no nosso futuro? Que reflexo que nós queremos? Qual o reflexo que vai ser esse? O reflexo das nossas atitudes desse presente. E quais são as atitudes que estão nos movendo? De compaixão? De resignação? De aceitação? Ah, mas você, Pedro, está sendo muito bom, porque eu quero ver se você passa por um sofrimento. E quem não passa? Quem não tem dor? Quem não sofre? Quem aqui nunca passou por uma doença? Quem aqui não perdeu um ente querido? Isso dói? Demais. E geralmente a gente enxerga isso? A gente aceita? Geralmente a gente o quê? Se revolta. Por que a gente se revolta? Porque nos falta o quê? Esse olhar para a vida futura. Porque para algumas pessoas acreditam que a vida ela é puramente material. Então estamos aqui inconsequentes, apenas aproveitando. Posso fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo e está tudo certo. Nós vamos morrer e a vida acaba? Não. A vida continua. A oportunidade dessa encarnação é de estarmos aqui nesse mundo de provas e expiações para expiar os nossos erros do passado, para provar que nós estamos vencendo. É a escola da vida. Nós somos repetentes. Nós estamos aqui tendo a nova oportunidade de passar de ano. Mas é difícil. Tem momentos que dá vontade de desistir. Daí que vem a importância do auxiliar. Daí que vem a importância dos nossos dons. Se nós perguntarmos, o que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Ou será que a gente só consegue auxiliar com bens materiais? Alguns pensam. Será que a gente não pode auxiliar o nosso próximo com um ombro amigo? Será que a gente não pode auxiliar o nosso próximo com um perdão? Quem aqui de nós, talvez a grande maioria, já não teve a oportunidade de ser perdoado? Aquilo tira todos aqueles sentimentos que nos machucam. Uma palavra amiga. Chamar para tomar um café em casa. Hoje em dia tem que ligar. Hoje em dia a gente não conversa nem olhando nos olhos. Hoje em dia se conversam olhando no celular.
São filhos e pais distantes. E nos encontramos em crise. É como se fosse uma tempestade. É como se o nosso barco tivesse à deriva. E aí eu me recordo da passagem que está em Marcos e Mateus, quando Jesus caminha sobre as águas. Os ensinamentos e as parábolas de Jesus possuem essências tão profundas que nós deixamos de aproveitar. Mas aconteceu há 2000 anos atrás. Os ensinamentos do Mestre são atemporais. Estão cada vez mais vivos em nossa vida. Então essa passagem antecede o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus alimenta a multidão, cerca de 5.000 pessoas. Então, Jesus ordena aos seus discípulos que vá até o outro povoado, atravessando aquele rio com um barco. Porque ele vai se despedir da multidão primeiro. Ele alimenta a multidão e vai se despedir. E depois ele vai se recolher ao monte para orar. Agora, se Jesus, que é um ser crístico, a criatura mais perfeita que já esteve entre nós, se recolhia para orar, a cada ação, a cada atendimento, a cada milagre, e nós? Nós estamos orando? O que a gente está fazendo da nossa fé? E então, passa-se o tempo, o mestre ali recolhido, fazendo as suas reflexões. E como é descrito, por volta da madrugada, entre 3 e 6 horas da manhã, aqueles discípulos começam, dentro do barco, passar por uma adversidade. Começa a ventar. Começa uma tempestade. Então todos ali ficam apavorados. E pedem o quê? Socorro. Pedem o quê? Auxílio. Então Jesus, que estava recolhido ao monte, na madrugada, ouve aquele chamado. E vai ao encontro dos seus. Agora, se fizer isso com a gente, ligar de madrugada para a gente, será que a gente vai prestar um auxílio? Ou a gente vai falar, nossa, que gostoso que está esse sono nessa cama? Então, ele caminha sobre as águas. E os discípulos se assustam. Como se não estivessem acreditando, e então Pedro fala, mestre, se for o Senhor, que eu caminhe até ti. E Jesus fala, vem. Mas antes disso, naquele momento de socorro, de angústia, o que Jesus fala para eles? Coragem, sou eu. Não tenhas medo. Como diz José Carlos de Luca, a gente precisa escrever isso no caderninho. Para quando a gente estiver nas nossas tempestades da vida, a gente lembrar desse chamado. Coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro vai em encontro ao mestre, e ele também caminha sobre as águas. Só que rapidamente começa a ventar e ele começa a afundar.
Por que ele afunda? Porque ele duvida. Porque ele deixa de confiar. E esses somos nós, que geralmente não confiamos em nós mesmos. Não acreditamos nas nossas potências. Achamos que não damos conta. E então, Jesus vai ao seu encontro, o leva ao barco e fala: homem de pouca fé, por que duvidais? E a tempestade se cessa. Então essa que é a nossa maior lição. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso barco. Porque é Ele que acalma o quê? Mas que tempestade é essa? Que barco que é esse? É a vida. São as adversidades, os sofrimentos, as doenças, as inseguranças. E quando a gente confia nele, ele entra no nosso barco. Então, se a gente perguntar aqui, Jesus está no nosso barco? Geralmente a gente fala o quê? Tá. Vou fazer outra pergunta. A gente perdoa verdadeiramente? Sempre gosto de pensar, salve algumas exceções. A gente perdoa? Consegue perdoar verdadeiramente? Se a gente não consegue, Jesus não está no nosso barco. A gente tem mágoa? A gente tem ressentimento? A gente tem ódio? A gente tem egoísmo? Um pouquinho. Se a gente tem qualquer desses sentimentos, fica difícil dele entrar no nosso barco. Então a decisão é nossa. Ele vai entrar no nosso barco se a gente acreditar. Se a gente confiar que cada dia é um dia de luta. Que cada dia é uma oportunidade abençoada. Que cada dia é a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Que cada dia é a chance de uma vida futura glorificada junto de Deus, Pai, de amor, de bondade e misericórdia. Nós precisamos fazer igual Zaqueu na sua passagem. O cobrador de impostos, rico, que lá em Jericó, quando fica sabendo da passagem de Jesus, fica curioso. E quer vê-lo. Quer chegar perto dele, mas a multidão é muito grande. E ele é baixo, então o que ele faz? Ele sobe na árvore. Que espiritualmente, o que isso representa? A decisão da nossa ascensão, da nossa elevação espiritual. Que é por isso que os nossos olhos são os olhos do mundo. Quando a gente está olhando na mesma altura, a gente vê as diferenças. Quando nós elevamos o nosso ponto de vista, como está lá no Evangelho, item 4, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente olha lá de uma montanha, como que a gente enxerga todo mundo? Iguais. E como o benfeitor Emmanuel vai nos falar, nós somos crianças espirituais. Nós não podemos cobrar dos outros aquilo que eles não podem dar. Cada um tem o seu tempo, cada um se encontra numa jornada evolutiva. Mas nós somos ditadores. Nós temos pressa em resolver tudo. E a dor está dentro de casa. E quando as situações acontecem, é que você enxerga: quem sou eu? O que eu estou fazendo da minha vida?
Então vamos ser um Zaqueu, que sobe na árvore e o mestre o avista. E o que ele fala? Desce daí, que hoje eu hospedo em sua casa. A multidão o quê? O critica. Jesus está preocupado? Nós nos preocupamos com as opiniões dos outros. Então nós devemos ser Zaqueu. Nós devemos sair da árvore da indecisão. Nós devemos acreditar em nós, mas também acreditar nas pessoas. Acreditar nos nossos filhos, nos nossos pais, nos nossos avós. Acreditar em nós aqui. Nós precisamos cessar a tempestade da nossa vida. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso barco. Nós precisamos acabar com essa tempestade. Nós precisamos edificar nossa casa na rocha do Cristo. Nós precisamos ter confiança. Nós precisamos ter entrega. Nós precisamos ter abnegação. Porque quando a gente entende o sentido de nossas vidas, o nosso olhar se eleva, enxergamos uma vida futura, um porvir, e a gente tem paciência e aceitação para passar pelas dores. Ah, Pedro, quer dizer que você então passa... Não. Eu sempre falo que quem aqui primeiro tem que ouvir e mais precisa ouvir sou eu. Somos nós, envolvidos aqui nessa irmandade. Se assim não fosse, não estaríamos aqui reunidos hoje. Cada um veio em busca de algo. Aos amigos de casa, todos nós. Então que saiamos daqui hoje com o nosso barco firme. Que saiamos daqui hoje vencendo a tempestade. Que saiamos daqui hoje com Jesus dentro do nosso barco. Que saiamos hoje aqui com a capacidade de auxiliar, mas também sermos auxiliados. Essa que é a grande lição que o benfeitor Emmanuel nos mostra. Não podemos represar os nossos dons. Não podemos represar os nossos amores. É como se fosse um manancial de um rio. Ele precisa escoar. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas coração para sentir. Por isso que, lá no capítulo 6, fica para a gente uma das maiores mensagens de conforto do Mestre. Vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. E encontrará repouso em vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não vem retirar a nossa dor, mas Ele vem ressignificar a dor. Então que saiamos daqui fortalecidos com Jesus em nosso barco. Que assim seja.